Navios piratas vinham em todas as formas e tamanhos. Havia grandes e pequenos, navios à vela e barcos a remo. Alguns estavam repletos de canhões, outros se viravam com sujeitos assustadores empunhando cutelos e ganchos de agarrar. Mas quais tipos de embarcações eram mais populares entre os piratas e como eram usadas? Antes de entrarmos nos detalhes das diferenças, devemos discutir algumas coisas que esses barcos tinham em comum. Se há uma coisa que todos os navios piratas geralmente compartilhavam, é que eles não eram comprados e vendidos como navios piratas. Se você pudesse voltar no tempo para alguma cidade costeira do Caribe, caminhar em direção a AOS Docas e tentar perguntar a alguns construtores de navios de boa aparência se você poderia talvez comprar um navio pirata, provavelmente seria ridicularizado e então levado para uma extensa introdução às prisões locais e métodos de punições criminais. Não se comprava um navio pirata. Só se podia fazer um navio pirata. Além disso, os piratas geralmente não compravam nada, mesmo quando disponível. E assim, todo navio que chamamos de navio pirata geralmente começava a vida como algo um pouco mais chato antes de ser roubado e adaptado para o propósito da pirataria. Isso geralmente significava fazer mais espaço para uma tripulação maior e tantos canhões quanto pudessem ser enfiados a bordo. Cabines foram removidas, arranjos de velas foram alterados e todo tipo de coisa foi jogado ao mar. Tudo para fazer espaço para mais tesouros potenciais. Encha essa conversão com criminosos do mar não lavados, isse a Jolly Roger, e você tem um navio pirata. Com isso em mente, vamos olhar para as muitas variedades de navios piratas que os criminosos usavam para aterrorizar as ondas abertas. Bem-vindo às guerras do mundo. As escunas eram a escolha mais comum durante a Era Dourada dos piratas nos séculos XVI e XVII. Eles navegavam pelo Caribe, mas eram resistentes o suficiente para atravessar o Atlântico se necessário. As escunas de mastro único, fáceis de construir, eram geralmente feitas no Caribe e facilmente adaptadas para as manobras dos piratas. Um grande gurupés, a viga que se estendia da proa da escuna, significava que as escunas tinham uma área de lona aumentada. Mais cobertura de vela, mais vento utilizado, mais manobrabilidade. Esta era a grande vantagem oferecida pelas escunas, velocidade e controle. Embora geralmente pequenas, não mais que 100 toneladas e capazes de comportar no máximo 18 canhões, as escunas foram feitas para serem rápidas, capazes de atingir velocidades de até 10 nós. Em uma escuna, os piratas podiam garantir que se aproximassem muito de qualquer navio mercante antes que tivessem muito tempo para se preparar. Olhando para uma escuna, transbordando de corta-gargantas impiedosos perto o suficiente para cheirar, os marinheiros mercantes podem ser perdoados por se renderem à tripulação desses pequenos, mas ágeis navios. Além disso, se os piratas encontrassem uma tripulação um pouco mais preparada do que esperavam, uma retirada apressada sempre era uma opção. Seu calado raso permitia acesso a áreas costeiras arenosas inacessíveis para navios maiores e bem armados. Perfeito no mar do Caribe repleto de recifes, com as águas do Caribe cheias de corsários e marinhas das monarquias europeias sempre à espreita. A opção de apenas pegar o vento e sair de uma área rapidamente não deve ser subestimada. Barato, simples de capturar, navegar e substituir, o sloop era uma escolha fácil para piratas que estavam começando suas carreiras criminosas. Outro favorito dos piratas do Caribe e do Atlântico era o escuna de 2 mastros. Como o sloop, este barco era rápido, fácil de manobrar e apreciado pelo seu tamanho, uma grande capacidade para armas e canhões. Um casco estreito e calado raso permitiam que as escunas se escondessem facilmente em estuários rasos para fugir dos inimigos. A desvantagem, claro, é que este navio não podia comportar tanto butim ou tripulação. Ainda assim, as escunas eram perfeitas para ataques rápidos, capazes de superar a maioria dos outros navios no mar.
Nas mãos de um capitão pirata empreendedor e sua tripulação, eles eram navios realmente temíveis. Agora estamos começando a chegar a alguns dos grandes navios. A Brigantina era uma delas, capaz de pesar até 200 toneladas. Eles eram verdadeiros ícones durante a era de ouro da vela, combinando tanto velocidade quanto tamanho. Como a escuna, a Brigantina tinha um calado raso, 2 mastros e um grande gurupés. No entanto, ao contrário de sloops e escunas, as brigantinas eram grandes com espaço suficiente para posicionar canhões dentro do casco. Isso dava muito mais proteção às tripulações de piratas para quando as coisas ficavam feias. Com grandes porões, cerca de 24 canhões e espaço suficiente para mais de 100 homens, as brigantinas davam ao capitão pirata muito mais opções, envolvendo-se em longas batalhas e visando primeiramente os maiores despojos entre eles. Incrivelmente, nada disso veio à custa da velocidade. Utilizando velas quadradas e até remos em momentos de ventos baixos, a Brigantina, comumente conhecida como brig, era um navio rápido e manobrável que era adorado por piratas, marinhas e civis. Não é de se admirar porque eles eram o barco ideal para um capitão pirata de destaque, para quem a Brigantina oferecia a mistura perfeita de habilidades. William Kidd navegou em uma versão de um brig, o Adventure Galley, de 3 mastros e 287 toneladas, usando-o para passar por todo o Cabo da Boa Esperança e entrar no Oceano Índico. Navios de velas quadradas eram uma ampla categoria de embarcação. Na maioria das vezes, eram navios mercantes capturados de tamanho significativo, identificados por suas grandes velas quadradas e 3 mastros. Não projetados como navios de combate, seu peso e grande porão significavam que eram lentos e difíceis de navegar. Esses navios geralmente pesavam mais de 1.000 toneladas bourbon. Devido à falta de agilidade, era improvável que os piratas escolhessem um navio de velas quadradas como primeira opção, mas em uma situação apertada, eles poderiam fazer muito pior. Navios de velas quadradas eram excelentes para pilhar tesouros em massa e navegavam facilmente pelos oceanos profundos. Eles também eram muito comuns de encontrar em águas abertas, pois eram amplamente utilizados no comércio transatlântico de escravos, transportando de açúcar a escravos humanos. Eles também pareciam grandes. E na cena naval da época, grande é igual a ruim. Todos podem ver o tamanho do seu navio em seu telescópio. Pinte alguns canhões falsos no lado do porto e você terá comerciantes se rendendo suas cargas para a esquerda, direita e centro. No geral, não é ruim. E como resultado de seu impressionante fator de intimidação, eles acabaram em frotas de piratas regularmente. O flutuador holandês era tecnicamente um navio de velas quadradas, perfeitamente projetado para transportar grandes quantidades de carga. Este navio combinava tamanho massivo com um design semelhante a uma galera. Popularizado pelo peso pesado do comércio que eram as Províncias Unidas Holandesas, um flutuador era construído de forma barata, mais robusta, pesado, mas com enormes possibilidades de personalização para qualquer capitão de piratas de mente criativa. Frequentemente, pesando mais de 300 toneladas, esses vastos navios às vezes eram simplesmente tentadores demais para os piratas abandonarem após um ataque bem-sucedido. E apenas olhe para eles. Eles são enormes. Estando a bordo daquele Hulk, seria difícil para qualquer capitão pirata, quando oferecida a chance de pegar um, dizer não. Curiosamente, esses navios tinham uma seção transversal larga e plana. Isso os tornava muito úteis ao navegar pelo Caribe, embora não por design. Eles foram feitos dessa maneira para evadir astutamente impostos e taxas. Todos os navios que passavam pelos estreitos, acessando Dinamarca, Noruega e Suécia, eram taxados pelos dinamarqueses com base na área do convés, não na capacidade real de suas cargas. Este design astuto permitiu que os holandeses evitassem impostos e permanecessem dominantes no comércio. Eles eram tão populares entre os piratas quanto devem ter sido impopulares entre os funcionários fiscais dinamarqueses. Muitos acreditam que o lendário navio fantasma, o holandês voador, seja um flutuador holandês. As aparições deste misterioso navio parecem intermináveis
Até mesmo o futuro rei George V afirmou ter avistado a coisa na costa da Austrália, no verão de 1880, quando tinha apenas 15 anos de idade. Tenho certeza de que este é o que você estava esperando. O galeão, o campeão dos pesos pesados dos navios piratas. Flagelo tanto para o comércio marítimo quanto para os caçadores de piratas. Um design espanhol, o galeão combinava a necessidade de transportar grandes cargas enquanto ainda era capaz de se defender com canhões. Frequentemente repletos de prata e ouro, retirados dos impérios em ruínas e dos povos escravizados do Novo Mundo, esses navios precisavam ser bem defendidos porque a atenção que atraíam era imensa. Não havia prêmio no Atlântico mais perigoso e mais procurado. Capturar um, quanto mais navegar um, era o suficiente para tornar qualquer capitão pirata incrivelmente rico, bem como incrivelmente impressionante. Um galeão mostra centenas de anos de experiência em construção naval em seu design. Olhando para uma imagem de uma guerra de mansão do século XV, você pode ver como o castelo de popa na parte de trás do navio e o castelo de proa na frente são ambos extremamente altos. Isso tornava o navio pesado e difícil de manusear, mas era crucial na guerra naval de perto da época. Bem, nos galeões mais modernos durante a era de ouro da vela, esse castelo de proa desaparece, mas o alto castelo permanece, dando aos galeões uma silhueta distinta, mesmo quando vistos de longe. Contudo, o poder de combate principal desses navios eram seus convéses de armas. Com até 70 canhões e com tripulações de até 200 homens, os galeões eram capazes de superar em armamento qualquer outro navio fora das marinhas das monarquias europeias. Um capitão pirata liderando um desses navios era simplesmente imbatível. Isso é imbatível, salvo uma exceção. Com tamanho e armamento vieram compromissos, velocidade e manobrabilidade sendo os mais importantes entre eles. Esses navios também só podiam atracar em portos de águas profundas e estavam limitados a muitas bases de piratas. Eles estavam sempre em risco de tempestades e dunas de areia. E enquanto se mover lentamente é um pequeno ponto negativo para um galeão em mãos legais, todos a bordo sabiam que poucos piratas seriam loucos o suficiente para enfrentá-los, muito menos ter sucesso na empreitada. Nas mãos de piratas sem lei, simplesmente não era o caso. Perseguidos às vezes com energia implacável por grandes e bem equipadas forças regionais, os piratas raramente podiam se dar ao luxo de andar pelo mar em um enorme galeão, fazendo uma declaração onde quer que fossem. Um galeão incrivelmente famoso foi o Vingança da Rainha Anne. Comandado por seu infame capitão pirata, Edward Teach, o Vingança da Rainha Anne era um bem armado navio de escravos francês, convertido após sua captura em um dos mais formidáveis navios piratas de todos os tempos. Finalmente chegamos às fragatas, mas esteja avisado, esta entrada vem com um asterisco. Isso porque as fragatas eram uma categoria bastante vaga para definir um navio, mudando drasticamente ao longo dos anos. Compare uma fragata do século XVIII com uma do século XIX e depois olhe para uma no século XXI. Felizmente para todos vivos na época, foi o primeiro desses que os piratas durante a Era das Velas conseguiram colocar as mãos. Ainda assim, uma fragata bem armada nas mãos de piratas teria sido uma perspectiva verdadeiramente assustadora para qualquer marinheiro enfrentar. Em geral, os navios conhecidos como fragatas teriam um ou dois convéses de canhões, mas eram menores e mais ágeis do que os navios de linha usados em batalhas navais. Não se engane, no entanto, esses eram navios de guerra construídos especificamente para a batalha. Eles eram bem feitos, bem armados, com até 40 canhões, e eles significavam negócio. Apesar de superados em armamento pelos galeões, a velocidade e design moderno permitiam que eles superassem esses navios bem armados, porém pesados. Uma das fragatas mais famosas dirigidas por piratas era a Fancy, o famoso navio capitaneado por Henrique Avery. Foi com este temível navio que ele batalhou contra a frota real do Império Mughal indiano, capturando o Gandhi Sawai de 1.600 toneladas, cheio de tesouros, e tornando-se o equivalente a um bilionário pirata do século XVII no processo. Na era da Idade de Ouro da navegação,
Quando o navio era seu corcel e sua arma, um navio como o Fancy arava através dos inimigos como uma bomba nuclear. Um verdadeiro terror de todos os navios piratas. E aí você tem 7 tipos de navio pirata. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias opiniões e reações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.